Oi, gente! Bom dia! Sejam muito bem-vindos aqui comigo a mais um vídeo do canal Vamos Espalhar Boas Novas, porque a gente tem sim muita coisa para compartilhar. E o tema de hoje é: qual é o preço da sua unção, hein? Hoje eu quero compartilhar com vocês a história de Nabote, que recusou vender a sua vinha para o rei Acabe. Mas por quê? O que será que tinha ali de tão importante, de interessante na vinha de Nabote, que ele não quis de nenhuma forma vender para o rei Acabe? Sobre isso que eu quero estar conversando com vocês hoje. Quantas e quantas vezes o inimigo tem batido na sua porta, te oferecendo coisas que aos nossos olhos parecem ser muito melhor, mas que na verdade não são. Quantas e quantas vezes a gente tem recuado para trás para cumprir o chamado que Deus tem colocado nas nossas mãos por medo, por insegurança, que também faz parte da história de Nabote que eu quero trazer para vocês hoje. Mas te encorajar a ser persistente, a confiar em Deus e ir até o final, mesmo que custe a sua vida. Antes de eu já dar início à reflexão da mensagem com vocês, eu quero dizer um ponto muito importante a respeito da história aqui de Acabe. Acabe casou com Jezabel. E esse casamento não foi um casamento, né? A união deles não foi algo que foi aprovado por Deus, tá? Depois, mais lá na frente, vocês vão entender o porquê que eu tô fazendo esse pontinho aqui, só pra gente poder entender melhor depois, tá bom? Acabe casou com Jezabel, que não era da mesma linhagem de fé, vamos dizer, igual a Acabe. Acabe era judeu. Jezabel vinha, né, ali das terras de Sedom. Seguiam outros deuses, né, deuses pagãs. Isso que o casamento deles foi algo que aconteceu, mas que não teve a permissão de Deus. Automaticamente, Acabe tendo Jezabel como a sua mulher, ele permitiu que entrasse novamente nas terras a idolatria, a culto a Deus pagãos. Abra sua Bíblia no livro de 1 Reis, no capítulo 21, no verso do primeiro em diante. O texto é um pouquinho extenso, eu vou estar apenas falando para vocês, né, alguns versículos chaves, a qual eu deixei selecionado, mas depois leia o capítulo inteiro, que você vai entender com uma profundidade ainda maior a respeito da história. Capítulo 21, no verso 1 diz: E sucedeu depois dessas coisas, tendo Nabote, o jezreelita, uma vinha em que Jezreel estava junto ao palácio de Acabe, o rei de Samaria, que Acabe falou a Nabote, dizendo: Dai-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está vizinha ao pé da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor do que ela. Ou se parece bem aos teus olhos, dar-te-ei a sua valia em dinheiro. Porém Nabote disse a Acabe: Guarda-me o Senhor, de que eu te dê a herança de meus pais. Acabe então vê a vinha de Nabote e começa a desejá-la. Eu quero essa vinha que está aqui do lado do meu palácio. E procura Nabote. E faz a ele algumas propostas, como menciona o texto. Nabote, me vende a sua vinha? Não, eu não vendo. Nabote, então troca, eu te dou uma vinha melhor, eu tenho outras vinhas muito melhor do que a sua, que você pode prosperar ainda mais. Vamos trocar. Nabote responde: não. Então me dá ela. E Nabote responde mais uma vez: não. Mas o que é então que tem de tão importante assim ou de interessante na vinha de Nabote? Porque não é por questões de ser uma vinha melhor, porque o próprio rei já mencionou que ele tem vinhas muito melhor, ou seja, plantações de uva muito melhor do que a dele, que poderia trocar com ele. Então, o problema do rei Acabe não era esse, porque as uvas de Nabote eram melhor, mais suculentas, mais doces. Não. Então, por que é que ele desejava tanto ter a vinha dele? A tal ponto de todas as vezes que Nabote recusou as propostas de Acabe,
que ele voltou para o seu palácio, se entristeceu de uma tal forma que jejuou, né? Ele não comeu pão, deitou de lado e ali ficou no seu aposento. Ou seja, emburrado, inconformado, que Nabote não aceitou nenhuma das suas propostas. Ele era o rei. Geralmente as pessoas fazem a vontade do rei, ou por ser rei, vão lá e sem a sua vontade vai e faz mesmo assim para ver o rei alegre. Mas não foi o que aconteceu com o rei Acabe diante de Nabote. Nabote se mostrou firme na sua posição, não vendeu, não trocou e não deu a vinha dele ao rei. Mas por que será? Um ponto interessante é que o rei Acabe, ele não ia continuar com aquela terra sendo uma plantação de uva. Ele ia fazer uma horta. Estava do lado do palácio, então ele desejou ter, mas não somente por isso. Sabe por que Nabote recusou? Ele ganhou por herança de geração e gerações passadas. Ou seja, os seus pais conquistaram aquela terra e guardou e passou para ele, que era filho. E Nabote iria continuar com essa proposta da herança, né, desse zelo de geração em geração. As gerações que viessem ali da família de Nabote iriam continuar cuidando daquele lugar. Não iam vender, não iam trocar e muito menos dar a alguém. Mas o que Nabote realmente guardava ali era também os princípios do Senhor. Por quê? Porque a geração de Nabote pagou um alto preço por conquistar aquele lugar. Chorou, lutou, sofreu para ter aquele pedacinho de terra ali. E se a gente for analisar os vizinhos ali de Israel, como os cananeus, ali não tinha ordem, não tem decência. Ali os reis fazem, mandam e desmandam o que eles querem. Se eles chegam lá e falam, olha, essa terra aqui é minha, eles vão e pegam ela, sem pedir, sem pagar por ela, vão lá e possuem as terras que eles querem. Ali fora as coisas acontecem daquele jeito. Mas ali dentro das terras de Israel era completamente diferente. Ali o rei Acabe, por mais que ele fosse o rei, ele tinha que cumprir os mandamentos, as ordens do Senhor. Ele só poderia conquistar algo ali, chegar e falar é meu e apoderando disso, se ele pagar por aquilo, se alguém dá a ele, se ele trocar com alguém. Não era da forma que acontecia lá fora com aqueles que não tinha nenhum princípio, não tinha uma base, não tinha Deus. Agora, já ali onde Nabote estava, Nabote era um servo do Senhor. Ele conhecia, e o rei Acabe também conhecia ali as leis, as doutrinas, as ordens de Deus. E é por isso que ele não poderia chegar ali e sair ocupando o que ele quisesse. E por isso que ele se entristeceu dessa tal forma. Mas Nabote foi fiel ao Senhor, fiel à herança da sua geração. E aqui no verso 3, quando ele fala, porém Nabote disse a Acabe, guarda-me o Senhor de que eu te dê a herança de meus pais. Ou seja, se por algum acaso Nabote vendesse, desse, trocasse aquela vinha, não apenas para o rei Acabe, mas para qualquer outra pessoa, se ele desfizesse dela, automaticamente ele já estaria sendo excluído desse núcleo da herança e sendo contra os princípios, a palavra do próprio Deus. Ele já sabia que a partir daquele momento que se ele fizesse algo do tipo, ele já lançado para fora de todos esses princípios. Mas ele era fiel. Por mais que ele não lutou, não sangrou, não chorou para ter aquela terra, ele herdou. E isso tem um valor muito grande. E ele sabia da história que as suas famílias, a sua geração passada passou para ter aquele pedacinho. Aquela terra tinha sido uma terra que o Senhor havia prometido e dado para o seu povo. E assim deu para os pais de Nabote. Então não era apenas um simples pedaço de terra ou uma simples plantação de uva. Ali havia um sentimento, ali havia algo espiritual, ali havia leis e ali havia cumprimentos da palavra. Então Nabote jamais iria se desfazer daquilo. E isso é uma coisa que intrigou muito o coração do rei, a tal ponto que aí vem
a sua mulher, Jezabel. Vê ele todo inquieto e vai perguntar o que ele tem. E ele conta, ele menciona para ela o que aconteceu. E se você ler o texto adiante, você vai ver que a história conta sobre isso. Então, Jezabel questiona ele, mas por acaso não é você o rei dessa terra? Mas espere aí que eu vou resolver isso. E realmente ela foi para resolver essa situação, a qual ela teve ali um plano diabólico que ela armou sobre Nabote para pegar aquelas terras e entregar então ao seu marido. Aqui, se a gente ler no verso 8 em diante, fala: Então escreveu cartas em nome de Acabe e as selou com seu silete e mandou as cartas aos anciões e aos nobres que havia na sua cidade e habitavam com Nabote. E escreveu nas cartas dizendo: Apregoai um jejum e pondo a Nabote acima do povo. E ponde de frente dele 2 homens, filhos de Belial, que testemunhem contra ele, dizendo: Blasfemaste contra Deus e contra o rei, e trazei-o fora e apedrejai-o para que morra. No verso 13, pulando um pouquinho. Então vieram 2 homens, filhos de Belial, e puseram-se defronte dele, e os homens, filhos de Belial, testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei, e o levaram para fora da cidade e o apedrejaram com pedras, e morreu. Gente, que coisa absurda que essa mulher fez, que ela tramou. Mas já não era de se esperar coisa muito pequena vindo de Jezabel. Como eu mencionei para vocês, lembra que o casamento dela com o rei Acabe já foi ali uma união que não foi aprovada por Deus. Por quê? Porque Jezabel vinha de outras terras, vem de uma outra linhagem, vem ali de costumes a qual não era compatível com o povo de Israel. Mas Acabe casou com ela. Só que quando ele fez esse ato, como eu mencionei, ele trouxe junto com ela uma bagagem demoníaca que se infiltrou ali dentro. E da mesma forma que se infiltrou no coração do rei Acabe. Jezabel, todo o plano ali para eles perfeito, para tentar tirar de todas as formas Nabote do caminho. E isso seria como? Matando ele. Então ela vai, escreve cartas para vocês verem como que ela é ousada. Ela usa a própria lei ali de Deus, que é escrever as cartas, sela com o sinete do rei, que é aquele carimbo que tem geralmente tem as iniciais do rei, que um sela com sangue ou com cera vermelha, que somente o rei tem esse acesso. Então, quando uma carta era enviada com o sinete do rei, era algo muito sério para ser tratado e tinha urgência. E ela foi ali dentro das leis, mandou para os anciões, para todos que viviam ali junto de Nabote, já dizendo que, proclamando um jejum e trazendo ele no meio do povo, porque tinha testemunhas falsas, né, que ela mesma tramou, pegou lá 2 pessoas que mentiram contra ele, falando que ele havia blasfemado contra Deus e contra o rei. Então tinha 2 testemunhas ali mentirosas, né? Porque foi ela que armou toda essa história para Nabote, para que ele fosse julgado. E a pena, gente, para quem blasfemasse contra Deus e também contra o rei, era a pena de morte. Morte por apedrejamento, ou seja, Nabote foi apedrejado até a sua morte. Eu vejo que Nabote poderia ter recuado. Ele poderia ter voltado atrás, ter falado: não, peraí, é as terras que o rei Acabe quer? Toma, tá aqui. Nem ter vendido, nem ter trocado, ter dado, ter jogado, né? Pega quem quer, só para não ter morrido. Porque ele sabia, eu creio que no coração dele, talvez ele tentou se justificar, mas ele sabia que ele não tinha feito nada daquilo. E sendo um servo do Senhor, eu creio também que ele pensou que ele já sabia para onde ele iria. Porque armaram uma cilada para ele, a qual ele não teve como se defender. Mas ele foi fiel até o fim e não desistiu. Rei Acabe, eu não vendo a minha vinha, eu não troco, eu não te dou. Mas se você quiser ela, então você vai ter que me matar. Ah, Jezabel está tramando para matar? Pode matar.
porque eu não vou dar aquilo que o Senhor me deu. Quantas e quantas vezes o inimigo tem travado grandes ciladas para a sua vida, para te tirar de foco, para te tirar de cena, para te tirar da presença do Senhor com o chamado que Deus tem te levantado. Quantas e quantas vezes você tem planejado, você tem feito, você tem buscado formas, maneiras de estar indo fazer aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos e você tem sido barrado. Ou quantas outras propostas têm se levantado à sua volta, talvez propostas assim, absurdas que você nunca sequer imaginou na sua vida, seja com propostas de dinheiro ou coisas muito melhores que você poderia imaginar que existiu, em troca do dom que Deus te deu, em troca da sua voz. Em vez de você louvar o Senhor, vem aqui, louva esse, louva aqui para o mundo. Ou um instrumento que você toca, não toca para eles aí da igreja, não, mas vem tocar para nós aqui fora, que aqui, cara, você vai dar voltas e voltas no mundo. Quantas e quantas propostas tem batido na sua porta para você não continuar, seja com algo pequenininho que seja que Deus colocou nas suas mãos, que quem tem a proporção do tamanho é o Senhor, é nós que não enxergamos o tamanho aonde nós podemos ir, mas quem tem esse controle é Deus. E aí as dificuldades, as diversidades se levantam para tirar você completamente desse caminho. Gosto de pensar também que o que Deus nos dá, o dom que Ele nos capacita, não é nosso, é de Deus. E é como se nós fôssemos mordomos, né? Estamos aqui para cuidar, administrar aquilo que Deus nos deu, para Ele. Louvar a Ele, ministrar a palavra para o povo, mas somos usados, abastecidos por Ele. Ele quem? Jesus, Cristo. Então, não é algo que para a gente pegar e já sair vendendo e dando e fazendo o que a gente quer. Não é dessa forma, gente. Eu vejo ali que o rei Acabe, ele não queria apenas a vinha para ele porque estava ali do lado do palácio dele. Não, mas é porque ele queria destruir aquilo que Deus havia feito para o povo ali de Israel. E assim como eu mencionei dos mordomos, eles todos ali, os israelitas ali, todos eles, eram como se fossem mordomos daquelas terras, cuidando do que Deus havia dado a eles. E o rei Acabe sabia muito bem disso. Mas como ele se misturou ali, né, com Jezabel, que eu acredito que sempre mencionava a ele sobre os deuses pagãos dela, então isso começou a contaminar assim o coração dele, porque, gente, não tem como você ficar com o pé aqui e o outro lá fora. Não existe isso, não tem como administrar isso, tá? Eu já fui uma pessoa que já fiquei assim. No meu início da minha caminhada com Cristo, uma hora eu estava aqui com o pé na igreja e o outro lá no mundo, e não dá certo, tem conflito, ou é uma coisa ou é outra. Não dá para administrar Baal e Cristo. Você tem que tomar um rumo e decidir o que você quer. E graças a Deus eu tomei a melhor decisão da minha vida até hoje, que foi aceitar a seguir a Cristo como o meu único e suficiente Salvador. Mesmo que nos custe a vida, mas cuide daquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos. Não venda, não troca, não dá, não use de qualquer forma. Por mais pequenininha que seja a terra que o Senhor te deu, o dom, o talento, seja o que for, gente, eu digo isso naquilo que Deus tem te abençoado, tá? O que Deus tem colocado nas tuas mãos. Use e flui disso, sabe? Se capacitando no Senhor, cada vez mais se alimentando para que isso cresça, para que isso prospere. Eu também gosto de mencionar que nós somos todos como sacos de sementinha. Aonde a gente for, a gente tem que plantar ali uma sementinha, tem que semear. Às vezes a gente não vai ver ela crescer, não vai ver ela dar fruto, mas você fez a sua parte. Agora, da mesma forma que o inimigo encheu tanto o coração de Acabe para acabar com Nabote, não somente por possuir a terra dele, mas por saber que aquilo lá era uma herança de Deus e que gerou ali sobre a família dele, que gerou essa herança para Nabote, ele queria acabar com isso.
Os planos do diabo é acabar com a sua história, é acabar com tudo aquilo que Deus tem feito para você, aonde Deus te colocou. Esse é o trabalho do inimigo. Tá aqui para quê? Para matar, roubar e destruir. E ele não perde tempo com isso, gente. Então não perca nós tempo também olhando para as pequenas coisas, achando que são empecilhos ao qual a gente pode passar. Eu sempre falo isso, que quem quer ir comigo, vamos. Mas quem não quer ir, gente, dá licença, sai da frente porque eu tô indo. Por quê? Porque eu quero mais do Senhor, eu quero buscar mais do que Ele tem para minha vida, porque Ele sempre tem o bom e Ele tem o melhor. Não seja uma Jezabel, um espírito controlador que só gosta de saber de sangue, que quer tudo. Isso é a função da Jezabel, do espírito de Jezebel, né? Falando nesse termo que quer controlar tudo, que quer possuir tudo, que está no controle, no comando de todas as coisas, que quer sempre ser a estrela. Gente, para com isso. Seja liberto disso em nome do Senhor Jesus. Mas seja humilde o suficiente como Nabote, pelo menos. Que honra a sua família, a sua parentela, que pensa na sua geração futura e que também sabe quem está no controle de todas as coisas, que sabe quem é o seu Deus, o seu Criador, que é Jesus Cristo. E não deixa que as coisas deste mundo, elas venham. O inimigo não vai vir até você, gente, todo encarapuçado, cara feia, tá? Ele vai vir com as mais belezas, com as coisas mais atraentes que tem nessa terra aqui. Para quê? Para te ganhar. Para consumir os teus olhos. E a gente cai nisso a partir do momento que nossos olhos não estão focados em Cristo, na palavra. Eu vejo que ultimamente o diabo ele tem trabalhado muito na vida das pessoas, na forma do desânimo. Gente, porque é muito triste, é difícil lidar com o desânimo. Se você não estiver constante, todos os dias orando, conversando com o Senhor, buscando leituras diárias da palavra, interpretação da palavra, você desanima. Eu também desanimo, viu? Não pensa que eu vim gravar os vídeos aqui para compartilhar com vocês é fácil? Não é fácil. Às vezes acontecem umas coisas aí sobrenatural que só o sangue do Cordeiro. Não é fácil. E vocês vão ver que, mediante dos meus vídeos, eu vou estar compartilhando isso com vocês, que muitas pessoas pensam que a vida de um cristão é fácil. Ela não é fácil, mas também ela não é um bicho de 7 cabeças. Por isso que eu sempre trago para vocês experiências minhas, mas também está vindo muita coisa nova aí, várias pessoas já entrando em contato para compartilhar também o que Deus tem feito na vida delas, para vocês verem que não é só eu, não é só comigo. E isso acontece sobre a vida de muita gente que crê nesse Deus que é tremendo, nesse Deus que muda todas as coisas. Então o intuito desse vídeo é para que você não desanima e para que você não venda aquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos. Os dons que Deus tem te dado, o chamado para qual o Senhor tem te levantado. E a pergunta que eu fiz no início do vídeo foi, né? Qual é o valor da tua unção? Ela não tem preço. A unção que Deus coloca sobre a minha vida, ela não tem preço. Sabe por quê? Porque um dia foi pago um alto preço. Tem uma canção que diz, né? Irmão, você sabe o valor que tem uma alma. Não, a gente não tem um valor assim que coloca ali tantos zeros. Não existe um preço que você fala, é X para uma alma. Foi um preço de morte, teve derramamento de sangue. E nós, eu entendo isso, que nós como seres humanos não tem a capacidade intelectual nenhuma de imaginar o que é que Cristo passou quando Ele foi ali pregado naquela cruz. Porque não foi só um peso de exaustão, um peso de dor física, teve muita coisa envolvida ali no mundo espiritual sobre ele, e por amor a mim e por amor a você. Para de repente baterem na sua porta e falar, ei, qual que é o preço desse dom teu aí de visão? Ei, qual é esse preço aí teu de falar essas línguas esquisitas aí, a tal da língua dos anjos?
Ei, qual que é esse preço aí que você tem uma unção na hora que você abre a boca e começa a ministrar ali, pregar, que fogo desce? Qual é o preço? Quanto que vale? Me fala quanto que vale que eu vou pagar. Quanto que é? E não tem, eu vou ver depois eu te falo. Não, gente. Não tem preço. Não tem preço. Não tem preço. Então não venda aquilo que o Senhor colocou sobre a sua vida, sobre as suas mãos. Não troque. E se alguém vir e falar, olha, eu tenho aqui uma língua melhor que essa tua aí, vamos trocar, vamos abreganhar? Não. Não troque e não dê. Porque é teu, se Deus te deu, é teu. Então faça uso e fruto do que Deus colocou na sua vida. Porque o inimigo vai vir, vai te levar lá no topo, assim como ele fez com Jesus, quando ele estava ali no jejum de 40 dias e 40 noites, levou ele lá no topo e falou, tá vendo tudo isso daqui? Se você me servir, se dobrar a mim, eu te dou tudo isso e mais um pouco. Não, gente, não. Resistir o diabo e ele fugirá de vós em nome de Jesus. Honre o Senhor. E assim como Nabote foi fiel até o fim, que nós venhamos ser fiel também até o fim ao Senhor. Mas e aí? Nabote morreu e pronto, acabou a história? Não. Mais pra frente, no verso 17, a palavra diz que então veio a palavra do Senhor a Elias, o profeta Elias, dizendo, levanta-te, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que está em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, aonde tem descido para possuir. E falar-lhe-ás, dizendo, assim diz o Senhor, porventura não mataste e tomaste a herança? Falar-lhe-eis a mais, dizendo, assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães também lamberão o seu mesmo. Olha só, gente. Tramaram contra Nabote e acharam que estava tudo bem. Quando ele já tinha morrido, correram, avisaram Jezabel e ela correu e fez o quê? Falou lá pro marido dela, né? Pro rei Acabe. Corre lá agora e toma a vinha que ela é tua. E o rei Acabe fez o quê? Não perguntou como, já desceu para possuir a vinha. Mas aquele que serve a esse Deus justo e fiel, e também Deus amoroso, mas também é Deus de justiça, a qual eu vejo aí que muita gente se esquece disso, que Deus é amor, Deus é amor. Calma, gente, porque o nosso Deus, ele também é justiça, ele é justo e ele também age, principalmente ainda na vida daqueles que o ama e o serve de verdade. Ele revelou o pecado ao profeta Elias e mandou ele descer e ir de encontro com o rei Acabe. E falou para ele dizer todas essas coisas ao rei Acabe, que já estava indo para possuir a vinha de Nabote, a qual tinha ganhado por herança. Fica fácil pular as etapas da vida, né? Assim fica muito mais fácil subir no topo. Mas uma pessoa que sobe dessa tal forma, uma hora ela cai, gente. Tá aqui o exemplo. Que aonde os cães lamberam o sangue dele, também iriam lamber o deles, de Acabe e de Jezabel. Que mais pra frente, isso realmente aconteceu. Cuidado, gente. Muito cuidado com as propostas que aparecem na sua vida. Talvez agora pareçam as melhores, mas elas não são. Continue fiel no plano, no projeto que o Senhor traçou para a sua vida. Confie nele, garra ele, não solta ele não. Que você vai ver que vai valer muito a pena. Larga e espaçosa é a porta que é prazerosa, mas isso é apenas por um instante. Quando você volta para casa, você continua com aquele vazio. Mas feliz é aquele que encontra a porta estreita, que sabe realmente o valor que foi para chegar até ali, para conquistar, para passar por ela. Eu espero que essa mensagem de hoje venha abençoar a sua vida e que se talvez algumas propostas tenham aparecido aí até você, que venha te alertar. Tome cuidado. Não brinque com aquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos, mas também não venda, não troca e não dê aquilo a qual o Senhor nos deu para que nós venhamos cuidar, a ter zelo e usar para a obra do Senhor, para abençoar vidas, para alcançar vidas, que precisa tanto de uma palavra, de um conforto,
que talvez você está enterrando os talentos que Deus te deu, com medo. Não tenha medo, mas seja fiel até o fim. Como eu mencionei, Nabote poderia ter mudado várias vezes a sua opinião, mas ele não mudou. Ele foi fiel até o fim, porque ele sabe o Deus que ele tem. Então seja fiel também. Não venda, não troque e não dê aquilo que o Senhor tem colocado nas tuas mãos. E não perca mais tempo. Levanta, sacode aí a poeira e mãos à obra, porque o que nós não temos é tempo para perder, mas temos muita coisa para compartilhar. Que Deus abençoe vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.